Olá, muito bem-vindo a mais essa aula do nosso treinamento de Autonomous Database. Nessa aula, vamos falar a respeito da criação de usuários dentro do Autonomous Database. Bem simples, bem direto, vamos lá. Bom, toda vez que você criar o seu Autonomous Database, automaticamente ele virá com um usuário chamado admin, né? Porque ele é o usuário administrador desse Autonomous Database que você criou. Ele equivale ao usuário sys, né? Então, todos os privilégios estão atribuídos a ele. E todo e qualquer outro usuário que você criar a partir dele, eles vão vir com essa role aqui, ó, DW role. Esses são os dois principais pontos. Memoriza isso. Sempre que você criar um Autonomous Database, ele vem com um usuário chamado admin. E sempre que você criar um usuário qualquer, ele vem com essa role DW, né? Por quê? Essa role ela tem os privilégios básicos ali. Seria mais ou menos o equivalente à role de Connect e Resource, imaginando um banco de dados Oracle que não seja autônomo, né? E esse processo você vai ver que ele é bem simples, ele é bem visual aqui, não vai exigir muito esforço para que a gente crie usuários dentro de um Autonomous Database. Mas, rememorando, criei um Autonomous Database, o usuário administrativo chama admin, não é sys. E toda vez que eu criar um usuário, por padrão, ele vem com essa role DW role. Bom, e como que eu faço para chegar nisso aí? Tenho lá meu Autonomous Database criado. Quero criar um usuário. Então você vai achar lá no console da OCI o seu Autonomous Database, e aí agora você não vai clicar mais em More Actions, como a gente estava acostumado, né? Antes era aqui. Agora você vai clicar aqui, ó, em Database Actions, Database Users. Quando você clicar aqui, vai habilitar para você a tela para que você crie o usuário, né? Vai chegar nessa tela aqui tanto pelo caminho que a gente falou no slide anterior, quanto se você entrar lá no SQL Developer Web. Vai ter uma aula que você vai aprender a chegar lá também. As duas vão dar no mesmo lugar, né? Que é essa tela aqui que você está vendo. E nessa tela, quando você quiser criar um usuário, você vai vir aqui, ó, criar usuário, né? É bem intuitivo aqui, não precisa de grandes conhecimentos, não. A hora que você clicar aqui em criar usuário, ele vai habilitar a tela para que você crie o seu usuário. A tela para criar usuário, qual que vai ser? Essa daqui. E muito tranquilo. Então você vai dar o nome para o usuário que você quer, vai colocar a senha. Essa senha vai ter uma regrinha de complexidade ali. Você pode definir uma cota de uso na Table Space Data para o usuário. Se você não quiser, também pode deixar sem cota. Aqui tem a questão da senha, se você quer que a senha expire no primeiro acesso para que o usuário troque. Se você quiser bloquear a conta, e aqui você pode habilitar algumas opções adicionais aqui, ó. Então, se você quer que o usuário tenha a habilidade de criar gráficos, se ele pode trabalhar com machine learning dentro da sua instância, ou se ele vai poder usar APIs REST, integração com MongoDB, esse tipo de coisa, né? E tudo isso aqui que eu estou te falando, né, vamos abrir um parênteses aqui, na conta gratuita, tá? Então você pode ir lá aquele tipo de conta always free, criar sua instância de Autonomous Database e a partir dela você vai criar um usuário que ele pode fazer tudo isso aqui. Não tem nenhuma limitação nesse sentido. E eu não destaquei, mas vale mostrar aqui embaixo, ó, tem esse outro botãozinho aqui, ó, habilitar código, né, mostrar código. Se você clicar nele, ele mostraria o código. Aquele comando que você já conhece, create user, tá. Seria isso, né? Mas repara que é muito tranquilo de você criar usuário aqui pelo console, né? Tem essa aba aqui, ó, atribuições concedidas, ela vai aparecer de novo 2 slides mais para frente aqui que eu vou te explicar, mas nada mais é do que a concessão de grants. Para a gente encerrar aqui, preenche todas as informações que você precisa e clica em criar usuário. Feito isso, seu usuário vai ser criado, né? E uma vez que você tem um usuário criado lá no seu Autonomous Databases, como que você gerencia esse cara, né? Porque às vezes tem que dar permissão, tirar permissão, enfim, você tem a atividade diária ali de gerenciar usuários, né? É muito simples. Você vai selecionar o usuário lá naquela mesma tela que a gente viu ali alguns slides atrás, clica no usuário que você quer lá e vai na opção Edit, que você vai editar. Além da DW role que a gente falou lá no início, tem uma outra role que já é padrão aqui no Autonomous Database, que é essa Data Transforms User, que é para quando você vai trabalhar com transformação de dados, né? Mas isso quando tiver o capítulo específico de desenvolvimento eu vou te explicar com mais detalhes. Mas basicamente ela é uma role padrão também, que vem com o seu Autonomous. Enfim,
Para editar um usuário, você vai fazer aquele mesmo caminho que você fez para criar o usuário, seleciona ele, clique em Edit e aí você vai editar. Para editar, vai abrir a mesma tela que a gente viu na hora de criar o usuário. Então você pode editar o quê? Tudo aquilo que a gente criou. Né? Se eu voltar aqui alguns slides, você vai poder editar isso aqui. Ó. Tudo que foi definido na hora da criação, você vai poder alterar. Obviamente que só o nome do usuário que não. Pode alterar a senha, alterar a cota de table space, enfim. Qualquer coisa disso aqui você vai poder editar. E aí, o que eu estava falando há pouco, tem a opção de você, por exemplo, trabalhar com as roles que o usuário tem, né? Porque quando você clicar aqui, ó, em atribuições concedidas, ele vai mostrar todas as roles que o seu Autonomous Database tem, né? E aí você vai marcar as que você quer que o usuário que você está gerenciando tenha ou não. É simplesmente vir aqui e marcar esse checkbox. E aí repara que quando você tem a primeira coluna, você está concedendo permissão para que o usuário utilize essa role. Na segunda, se além de usuário ele vai poder administrar ela, né? Se ele vai poder passar ela para algum outro usuário, e se ela vai ser a role padrão do usuário da sua instância. É bem simples, é basicamente isso. Então você seleciona a role que você quer, marca aqui se o cara vai usar, administrar e se vai ser a role padrão. Fez isso, você clica aqui em aplicar mudanças, ou no caso desse print aqui, criar usuário, né? E tá tudo feito, não tem nenhum tipo de segredo. Alterar a senha é o mesmo caminho, né? A gente vai, por exemplo, clicar lá no menu More Actions, no console da instância. Essa alteração de senha não é alteração de senha de um usuário comum. Essa alteração de senha que eu estou falando aqui é para você alterar a senha do usuário administrador, né? Então lembra, usuário comum, você vai lá na parte de criar usuários normalmente e lá você gerencia. A senha do administrador, se você precisar trocar, o que você vai fazer? Vai lá em More Actions e aí você vai ter a opção Administrator Password. E ali você troca a senha. Define uma nova senha, pronto. Ela é atualizada imediatamente, né? Sem interrupção do serviço. Só não pode perder essa senha. Lembra que ela é a senha administrativa da sua instância. Não perca ela. Também não deixe ela acessível a qualquer um, porque ela tem bastante privilégios, né? Ela tem, aliás, todos os privilégios. E para a gente encerrar esse capítulo, você deve ter percebido, criação de usuários é bem simples, já tem uma série de roles pré-definidas. É óbvio que se você precisar criar roles aí de acordo com as necessidades do seu ambiente, você pode criar, não tem problema nenhum. É a mesma coisa de criar uma role num ambiente que não seja autônomo, né? E não vai funcionar do mesmo jeito. Então repara que é bem flexível, é bem prático, é muito tranquilo. Esse é mais um daqueles capítulos em que a gente não gasta muito tempo para explicar, porque é algo bem tranquilo de se aprender, certo? Revisa o material, tem o link aqui embaixo para você pegar essa apresentação se você quiser, e eu vejo você na próxima aula. Até lá!